Há exatamente 2 semanas, nós noticiamos aqui no ITN a morte da pequena Ana Cecília Gomes Barbosa, de apenas 2 anos, no município de Aroeiras, no agreste do estado. Segundo a polícia, o pai dela é o único suspeito da morte da criança, que teria sido vítima de abuso. Infelizmente, nós já noticiamos por aqui muitos casos de violência praticada contra crianças e adolescentes. Dados do Anuário da Segurança Pública mostram que somente na Paraíba, 139 crimes de lesão corporal contra crianças e adolescentes foram registrados no ano passado. A gente confere tudo isso agora na reportagem especial de Renata Fabrício, que traz também os caminhos a serem percorridos em busca de solução para esse grave problema. Pezinhos brincantes, felicidade inata. As crianças chegam a este nosso mundo social com a energia da vida e da criatividade dentro de si. Mas as notícias que damos nos mostram que uma boa infância ainda conta com a sorte de as crianças encontrarem em seus destinos adultos dispostos a respeitá-las. Crueldade em Aroeiras. Mãe e pai são presos suspeitos de morte de menina de 2 anos. A casa onde o crime aconteceu foi essa, que fica na rua Bela Vista, no centro de Aroeiras. A mãe relatou para a delegada que escutou a criança chorando e foi até lá à sala recolher essa criança. Dados do Anuário da Segurança Pública mostram que ser criança é estar em risco. Somente na Paraíba, 139 crimes de lesão corporal contra crianças e adolescentes foram registrados no ano passado. Os corpos de meninos e meninas também foram violados sexualmente em pelo menos 418 ocasiões. Um quebra-cabeça que envolve o comportamento cultural das famílias. Por onde começar a resolver esse problema? Rita Rangel é educadora e ativista de uma educação respeitosa. É importante a gente dizer que a educação respeitosa, primeiramente, é educação. Porque muitas pessoas acham que respeito e educação não podem caminhar juntos. E é importante a gente entender que para formar uma sociedade respeitosa, cidadã, é importante que a gente respeite também essa criança que está se formando. Só uma criança que é ouvida, que tem espaço para falar, para ter desejos, isso não quer dizer que todos os desejos dela vão ser atendidos. Mas a educação respeitosa, ela propõe que a gente entenda como é a mente da criança, entenda como a criança pensa, como ela age, porque tudo isso tem uma lógica e que essa lógica seja respeitada no que a gente precisa ensinar e precisa cobrar da criança. Em 2014, o Congresso aprovou a Lei do Menino Bernardo, conhecida como a Lei da Palmada. A norma acrescentou artigos importantes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como a inserção da temática no currículo escolar, a adoção de políticas públicas por parte dos governos e o direito a uma educação respeitosa, sem castigos físicos cruéis ou degradantes. Você já parou para imaginar como é ser uma criança muito pequena, que muitas vezes não sabe nem ler nem escrever, mas já é alfabetizada na dor? A neurociência explica. Uma infância respeitada define a saúde global do ser humano. A Lei Bernardo completa 10 anos esse ano. Ela surgiu como um clamor da sociedade ao Estado na tentativa do cumprimento mais efetivo daquilo que se preconiza na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda criança tem direito a crescer em um ambiente livre de maus tratos, de tratamento desumano, degradante e cruel. Estudos deixam claro de que quando a criança é ofertado carinho e amor nesse primeiro período, os primeiros 6 anos, ela primeiro desenvolve o córtex pré-frontal. Essa região frontal da testa é responsável pela tomada de iniciativa, a tomada de comportamento, ou seja, uma criança que é bem amada é menos ansiosa, reage melhor aos nãos e, portanto, ela reage melhor ao dia a dia da nossa vida como um adolescente futuro ou mesmo um adulto. Em segundo momento, as crianças que são bem estimuladas, o estímulo no lobo pré-frontal estimula também
também a amígdala, que é responsável pelo medo e pelo estresse. Então, estudos deixam claro, crianças que são bastante estimuladas, amadas, elas têm a amígdala menores comparados a amígdalas de pacientes com estresse, portanto, elas reagem com menos estresse. E, por fim, o amor e carinho estimula também até mesmo a inteligência e o aprendizado. Estudos deixam claro que quando a gente está estimulando o nosso filho, nossa pessoa querida pequena, ainda na fase de desenvolvimento cerebral, a região do hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado, faz com que fiquem ainda mais desenvolvidas e a criança aprende muito mais. Thaís é médica e mãe de 3 e fala sobre a importância de quebrar o ciclo da violência. Aqui a régua é muito essa. Eu digo, eu falo com você desse jeito? Não. Como é que a gente conversa aqui? Falando baixo. Eu disse, pronto, então vamos começar a falar baixo. Então, olha que régua boa. Você dá, você recebe. Quando bateu, alguém bate em você aqui? Não, ninguém bate. Como é que você vai ensinar o outro batendo, né? Então, assim, vale a pena. Eu quebrei realmente esse ciclo e eu digo que não foi nem como médica, como mãe mesmo. E como médica, eu acho que eu estava mais para bater, porque você vai naquela rigidez, né, que você aprendeu e você vai seguindo sem nem reanalisar. E com o de 6, né, olhando para trás, eu digo, vale a pena essa quebrada de ciclo. Vale a pena olhar para o meio e criar crianças assim, eu digo, muito melhores do que eu fui, né? Eu olho para o meu de 6 e faço, meu Deus, essa criança, assim, dá show de autonomia, de respeito, de falar com o outro, de respeitar o outro. Nesta escola da Rede Municipal de Ensino, o tema é debatido e ampliado com as próprias crianças. Um papo aberto com uma linguagem acessível para promover consciência e alertar para a identificação de abusos. Eles interagem muito bem, né? E assim, o principal enfoque que a gente quer ter é que é proibido o toque nas partes íntimas. Eles entendendo que é uma parte íntima, eles vão saber identificar. Este é o semáforo do toque, uma ferramenta lúdica utilizada por profissionais da saúde e da educação para ensinar as crianças sobre toques inadequados, sobre as fronteiras que outras pessoas não deveriam ultrapassar. Se há algumas décadas a sociedade ensinava as crianças sobre pessoas estranhas, hoje o perigo está muitas vezes em casa. Principal suspeito, o pai da menina, passa por audiência de custódia e segue preso. Para auxiliar entidades, escolas e municípios, a jornalista Patrícia Almeida criou o projeto Eu Me Protejo, para empoderamento dos pequenos. O Eu Me Protejo, Renata, é um projeto que nasceu para minha filha. Eu queria educar a minha filha para aprender a se proteger contra a violência, né? Então, eu fiz uma cartilha muito fácil de entender, né, em linguagem simples, que é uma técnica para pessoas com deficiência intelectual, só que serve para todo mundo. Então, serve para as crianças se informarem, saberem que ninguém pode tocar no corpo delas e que o corpo é delas. Então, o Eu Me Protejo nasceu para prevenir a violência. Eu vi que em parte da cartilha, vocês orientam muito a coisa do se estiver com vergonha ou se estiver sentindo dor, é um comportamento estranho. Seria isso? Alguma coisa que a criança não se sinta bem, ela não deve fazer, né? E ela deve contar para uma pessoa de confiança. Porque a gente sabe, né, através das estatísticas, Renata, que não são os estranhos. Infelizmente, mais de 70% dos abusos acontecem dentro de casa, né? É por isso que essa criança, ela precisa saber que se ela não conseguir proteção na primeira vez que ela pede ajuda, que ela pode ir para a escola com a professora, que ela pode pedir ajuda numa vizinha, mas que o corpo dela é dela, ela não tem culpa, ela é pequena, né? Ela tem que pedir ajuda para um adulto de confiança. Para fechar essa nossa conversa, vamos convidar a sociedade para se engajar nessa pauta e para abraçar essa nova cultura de educar com respeito às nossas crianças? Com muito prazer, Renata. Olha, a prevenção ela só é efetiva quando a violência não acontece. Então, a nossa cartilha Me Protejo está lá no site, gratuita, é só baixar, imprimir, distribuir. E a nossa cotinha traz aqui a mensagem, ó. Eu me protejo porque o meu corpinho é só meu. Crescer e se desenvolver com segurança é um direito das crianças. E elas sabem disso. Ser criança significa a gente brincar, estudar bastante, aproveitar muito a vida, porque
passa muito rápido e se divertir muito, porque nem tudo na vida é para sempre. Brincar, aproveitar enquanto não é grande. A gente tem que brincar, se divertir, a gente tem que aproveitar enquanto a gente é criança, a gente tem que se divertir com os amigos, a gente pode, né, ler muitos livros, a gente tem que aprender, aí a gente pode ensinar. Como é que você se sentiria se alguém tentasse te ensinar alguma coisa batendo em você? Como é que você se sentiria nessa situação? Eu me sentiria muito triste. Eu não gostaria dessa situação. E minha mãe nunca tratou assim, com desrespeito para o meu lado. Ela sempre falou calma comigo e com meus irmãos. Ela é um orgulho para mim. Eu sou muito orgulhosa de ter uma mãe assim como a minha. A ciência explica. A neurociência deixa claro de que o comportamento ele é reflexo do que a gente recebe. O que a gente dá, aquilo que a gente recebe. E a criança em formação vai ser do mesmo jeito. Uma criança em formação tem um cérebro ainda inicial e ela precisa ser abastecida. E nós somos responsáveis por esse abastecimento. Eu posso abastecer de amor, eu posso abastecer de revolta, de angústia, de medos. A escolha é nossa. A educação também. Quem entende educação respeitosa e disciplina positiva, entende que uma das maiores questões do mundo estão justamente nas questões relacionadas à criança. E não porque a gente está supervalorizando a criança, mas porque a gente entende que o ser humano, tudo o que acontece depende dele. E é na infância que a gente pode formar esse ser humano. Então, se a gente entende que as questões das crianças são questões de todos e todas, a gente evita guerras e forma uma sociedade melhor. E para quem tem dificuldade de entender, os adultos do futuro viajaram no tempo para mandar um recado para a sociedade de hoje. Porque se respeitar uma criança, vai ser ela vai poder lhe respeitar. Porque senão, se você não respeitar ela, ela vai achar que não respeitar é certo. Que matéria instrutiva, e se você ficou interessado nessa cartilha que foi falada aí na reportagem, você pode ter acesso a ela através do site eumeprotejo.com. Está aparecendo aqui embaixo, eumeprotejo.com. Parabenizar também toda a equipe da Rede ITA envolvida nesse conteúdo, Renata Fabrício, que guiou todo esse material, foi a fundo na pesquisa para poder falar sobre proteção à infância, e ainda todos os cinegrafistas, Edcélio Barros, Neno Barbosa, Ricardo Fraga e Tiago Albuquerque, nosso editor de imagens, que sintetizou tudo isso da melhor forma e trouxe para a gente essa mensagem tão necessária. Então, parabéns a todo mundo.